encontro marcado. Estamos aqui mais um dia, gente. E hoje nós vamos falar, vim até a caráter, porque nós vamos falar hoje sobre alegria. Gente, essa emoção é muito mágica, né? Meu povo, que emoção linda. E hoje a gente vai falar como que ela nos indica o melhor caminho, como é que ela conversa com a gente, como é que nosso eu conversa com a gente através das nossas emoções. Então sejam muito bem-vindos à nossa quarta live dessa semana, onde a gente está abordando todos os dias uma emoção específica. No primeiro dia a gente falou sobre raiva, no segundo dia nós falamos sobre medo, ontem nós falamos sobre tristeza, e aí chega de coisa ruim, vamos passar para nossas alegrias positivas, porque a gente também merece, né? E é aqui, gente, nessas alegrias positivas que a gente precisa ficar, tá? Então, eu vou falar com vocês uma coisa, e que se vocês saírem dessa live aqui entendendo isso, eu já me dou por satisfeita. Poucas emoções são capazes de criar coisas positivas na gente. Quando a gente tem emoções negativas, que a maior parte do tempo, a maior parte das pessoas vibram nelas, elas não conseguem co-criar nada na vida. E quando eu falo co-criar, é realizar um monte de coisas na vida. Porque estão vibrando em emoções muito baixas. E aí, emoções têm sim vibração. A gente vibra o tempo inteiro, tudo vibra, tudo, absoluto vibra, tudo. E as emoções mais negativas, elas também vibram, só que elas vibram muito baixo. E pra gente começar a co-criar coisas na vida da gente, a gente precisa de vibrações mais altas. Lembra quando eu falei pra vocês que eu estava lá 5 anos atrás no fundinho do poço? Hoje eu tava conversando com meu marido sobre isso. E olha só pra você ver que coisa mais interessante, né? A gente olha pra isso e fala assim, poxa, mas eu passei por tanta coisa, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Mas quando a gente percebe, tem a percepção de que a gente que criou, né, aquelas situações, a gente olha pra aquilo e fala, nossa, Deus, eu criei muita caca na minha vida, né? Eu atraí muita coisa ruim na minha vida. E aí a gente tem a possibilidade de fazer diferente quando a gente entende isso. A gente atrai as vibrações que a gente está vivendo. Então, a gente é como um imã. Eu tô aqui no ateliê. Se eu tivesse um imãzinho aqui, eu ia pegar pra vocês. Mas a gente é como um imã. Quando a gente passa o imã ali perto de alguns alfinetes, o imã puxa os alfinetes. A nossa vibração é a mesma coisa. A gente atrai tudo aquilo que é compatível com a nossa vibração. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se eu estou tendo uma vida boa, próspera, abundante, cheia de coisas maravilhosas, que ótimo! Eu estou vibrando na maior parte do tempo em emoções positivas. Porém, que se eu estou... a minha vida, eu tô colhendo um monte de coisas ruins, um monte de coisas que eu não gostaria... Então, tá na hora da gente repensar, porque sim, a gente tá vibrando em emoções negativas, em baixa frequência. E quando eu estava lá no fundinho do poço, sim, eu estava vibrando em emoções negativas. E olha só pra você ver como é o perigo disso, né? Quando a gente vibra em emoções negativas, em frequências, vamos falar, né, emoções negativas porque são frequências baixas. A gente tem, imagina assim, né, um campo em volta da gente, né, um campo energético em volta da gente. Todas as vezes que a gente vibra uma emoção negativa, é um menuzinho. E a gente atrai. Então, a gente atraiu mais uma emoção, alguma vivência negativa. E aí, soma mais um menos ali no nosso campo. E aí, quanto mais menos o nosso campo vai ficando, mais a gente vai atraindo coisas negativas. Então, a gente precisa colocar mais no nosso campo, colocar positivo no nosso campo. E como que a gente faz isso? Buscando emoções mais altas, de vibração mais alta. E a alegria, gente, ela tá lá quase no topo das vibrações. Ela é lógico, tem vibrações acima, óbvio. Mas a alegria, ela é uma vibração que se você estiver ali vibrando na alegria, as chances de que a sua vida comece a entrar nos eixos é 100%. É claro que você precisa fazer algumas limpezas, como a gente já falou aqui a semana inteira,
Mas quando você vibra, né, na alegria, você começa a ser um imã de atrair coisas boas que vão te deixar mais alegre, mais positivo, mais positivo, mais positivo. Então eu quero que vocês mandem essa live para todo mundo que vocês achem que vai fazer sentido entender sobre isso. Aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, que estão precisando de entender melhor o que está acontecendo com elas, que não conseguem sair de um círculo, né, vicioso, porque, né, a gente como um imã, a gente começa a atrair coisa ruim, a gente acredita que a gente não é capaz e aí isso vira uma bola de neve. Então a gente precisa começar a atrair coisas boas e para isso a gente precisa elevar. Então manda para aquelas pessoas que você acha, que você acredita, que vai fazer sentido elas terem esse conhecimento, tá? Lembra que eu falei ontem que quando a gente transborda, também é um passo importante pra gente poder evoluir, pra gente poder crescer, pra gente poder amadurecer? Então vamos transbordar na vida das pessoas que precisam. O intuito dessa live, então, hoje é mostrar para vocês que, além das vibrações e emoções negativas, existem emoções positivas e hoje e amanhã a gente vai tratar sobre elas. E hoje a gente vai falar sobre alegria. Então, curte aí, compartilha, que agora a gente vai passar, sem mais delongas, pro nosso conteúdo, porque ele tá muito, 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 muito fofinho hoje, tá? Gente, alegria. O que causa a alegria? Por que a gente sente alegria? Alegria é aquela emoção que deixa a gente leve, né? Deixa a gente em êxtase. A gente sorri à toa. A gente fica leve, não é? Quando a gente tá com alegria, a gente sorri à toa. Olha só pra você ver o significado de alegria, segundo o dicionário. Estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer de viver. Quando a gente tá, gente, nesse estado de alegria, a gente tá feliz. A gente vibra isso, a gente sorri, as pessoas olham pra gente, o nosso olhinho brilha, as pessoas olham pra gente e falam, o que tá acontecendo? Você tá mais bonita? Você tá mais isso? As pessoas notam isso quando olham pra gente, quando a gente tá vibrando na felicidade, na alegria. E é importante as pessoas verem isso, porque sim, é contagiante, a alegria também contagia, tá? E pra quê, né? Por que de fato a gente sente alegria, né? Pra que ela tá ali? O que ela quer nos dizer? Qual o recado? Porque todas as que a gente passou, todas as emoções, elas vêm nos trazer um recado. E qual é o recado da alegria? O recado da alegria é que a gente tá no caminho certo. Esse é o recado da alegria. O medo era que a gente estava em perigo. A raiva era que tinha um objeto intransponível. A tristeza era o que mesmo, gente? A tristeza era, tô perdendo alguma coisa. E a alegria, gente, é que eu tô ganhando. Toda vez que eu sinto que eu estou ganhando algo, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, eu me sinto plena. Eu tenho prazer de viver. Então a alegria, ela vem trazer pra gente, vem mostrar pra gente que a gente tá ganhando. E quando a gente ganha uma coisinha pequenininha, a gente se sente alegre. Quando a gente ganha uma coisa muito grande, a gente se sente extraordinariamente alegre, não é assim? A alegria é um estado que não é felicidade, tá? A felicidade é diferente. A gente pode estar alegre e pode não estar feliz. A felicidade, ela é um estado muito mais interno, é um estado muito mais trabalhado, né? A alegria, a gente pode estar alegre hoje e amanhã não, alegre agora e depois não. Às vezes acontece alguma coisa que nos deixa alegre e outras coisas que nos deixam triste. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando a gente sente alegria, o nosso corpo todo sente, né? Então descarrega ali um monte de hormônios na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, e a gente consegue sentir esse êxtase. Olha só pra você ver como que realmente a alegria, ela faz parte, ela faz parte da gente, né? A gente não só sente alegria, a gente precisa realmente da alegria. Quando a gente não tem alegria, quando a gente tá triste, acontece alguma coisa na vida da gente e aí a gente ficou muito triste. O que a gente faz
o que algumas pessoas fazem para poder voltar a sentir bem, né? Porque o que é alegria de fato? É se sentir bem. Basicamente isso, é se sentir bem. A alegria, ela é tão parte da gente que quando as pessoas elas não conseguem se sentir alegres, elas recorrem a algumas coisas. Por isso que muitas pessoas se viciam em álcool, em droga, em comida, em jogo. Por isso que existe o vício. Porque a pessoa ela tá afundada num estado de tristeza, de depressão, de coisa ruim. E ela quer a todo custo sair daquilo. Ela quer buscar a alegria a todo custo. E aí o que que ela faz? Aí ela come, aí ela bebe, aí ela fuma, aí ela busca, aí joga ou faz sexo, enfim, qualquer coisa. Ela busca um vício. Sabe por quê que acontece isso? Quando a gente tá sentindo uma coisa ruim, a gente não gosta. É horrível, né? A gente sentir tristeza, é muito ruim. E aí, você tem alguns hormônios ali ruins, né? Não é ruim, não. Os hormônios não são ruins, não. Você tem alguns hormônios ali, algumas substâncias que são jogadas na corrente sanguínea que faz com que a gente sinta essa sensaçãozinha ruim de tristeza. E aí, eu penso assim, poxa, tô triste, nem... A primeira coisa que a gente pensa, vou comer um chocolate, vou comer um doce, porque eu me sinto bem. Mas vocês já pararam pra pensar por que quando você come um doce, quando você come chocolate, quando você bebe, quando você fuma, quando você usa droga, qualquer vício que seja, por que você se sente bem? Porque quando você faz isso, aquilo forçadamente libera serotonina, endorfina, que são hormônios do prazer. Então, na hora, ele libera no seu organismo hormônios do prazer. E aí te deixam bem. Só que aí o que acontece? Quando eu tô lá, então vou falar eu, tá? Eu tô triste, né? Eu tô triste, não tô legal. E aí eu penso assim, já sei, vou comer o chocolate, porque aí eu como chocolate eu sinto melhor. E aí eu vou lá e como chocolate. Na hora que eu comi o chocolate, aquilo descarregou uma bomba de hormônios no meu corpo e me deu serotonina, me deu endorfina, me deu várias coisinhas ali que me fez se sentir melhor. Então eu tô alegre, ai que bom, alegria, alegria. Só que qual é a questão disso? Quando passa esse efeito e esses hormônios, eles tendem a normalizar, eu volto a me sentir triste. E lembra, a tristeza tem um motivo. E se eu não resolvo o motivo, eu volto a me sentir triste novamente. E aí o que acontece é que aí, agora, eu não sinto mais o grau de tristeza que eu sentia antes. Eu sinto uma tristeza maior. Porque é como se o meu eu interior estivesse falando assim, olha, você precisa trabalhar isso daqui. E aí você não vê, né? Você sentiu a tristeza, ele disse, olha, você precisa ter, né, a percepção disso daqui. No caso da tristeza, tô indo por um caminho errado. Eu não tive essa percepção. Aí eu fui lá comer meu chocolatinho pra me sentir bem, mas daí a pouco voltei de novo pra tristeza. Só que agora, eu não sinto mais a tristeza que eu senti, eu sinto um pouco mais. Por quê? Porque meu interior tá falando, olha, você precisa olhar pra isso. Mas aí eu não quero olhar. Aí eu vou lá e falo, vou comer mais chocolate. Aí eu como mais chocolate. E aí eu sinto bem, me sinto alegre, me sinto feliz. E aí, daqui a pouco, acontece a mesma coisa. E aí, o que acontece é que o nosso corpo vicia. Ele começa a vincular que todas as vezes que eu sinto tristeza, todas as vezes o meu cérebro, que ele identificar a emoção da tristeza, automaticamente ele já dispara, olha, come chocolate que vai melhorar. Então, a gente vai lá e come chocolate e não resolve nunca aquela situação. E isso é péssimo. Isso é péssimo, porque cada emoção tem um motivo e um porquê. Quando a gente entende isso, a gente fala, opa, emoção chegando. Entendo, internalizo, modifico e faço as mudanças que tem que ser feita. E aí, gente, quando eu estou nesse estado, que eu fiz toda a limpeza, toda a mudança, a felicidade pode vir de forma natural. Então, a alegria, ela é um estado em que não só apenas você pode causar, mas você pode também tê-la de forma natural, quando você aprende a fazer todas essas limpezas. Lembra que eu falei dos hertz? Quando a gente sente alegria, a gente tem uma vibração mais alta. Você quer ver quanto? Ó, eu anotei aqui, gente. A vibração da alegria, ela é 540 hertz. Nessa vibração, a gente consegue realizar muitas coisas, tá? E é importante que na maior parte do tempo a gente esteja nela, pra gente
poder cocriar. Quem conhece lei da atração ama e sempre está buscando essa emoção, justamente porque ali fica fácil da gente cocriar várias coisas. Então, quando a gente vibra na alegria em 540 Hz, a gente naturalmente atrai outras coisas que nos deixam alegres. Quando a gente vibra naquelas emoções baixinhas, elas têm um motivo e um porquê. A gente não precisa ficar lá e nem deve ficar lá, mas elas têm um motivo e um porquê. Mas de forma natural, quando você vai limpando, vai ressignificando, vai deixando ir as coisas que estão te travando e vai entendendo essas emoções e vai evoluindo. Tanto é que existe uma escala, chama... esqueci o nome. É uma escala em hertz da vibração do... Enfim, esqueci o nome. Gente, esqueci o nome do homem. Enfim, procura lá no Google. Escala em hertz das emoções que vocês vão achar. E aí, vocês vão vendo que conforme vocês vão limpando as emoções ruins, automaticamente vocês vão subindo para emoções boas. Automaticamente a gente vai crescendo nessa tabela de emoções positivas. Então, é um péssimo negócio a gente querer trazer essa emoção da alegria de forma artificial, porque a conta vai chegar, e quando ela vai chegar muito cara. Então prestem muita atenção, não busquem essa alegria de forma artificial com vícios. Por exemplo, eu tô triste, vou comer, eu tô triste, não sei o quê. Entendam o que tá se passando com vocês e a partir daí internalizem isso, refaçam, ressignifiquem e busquem a alegria real. Thalita, isso quer dizer então que eu não tenho que buscar alegria, porque ontem você falou que eu tenho que buscar sentimentos. Sentimentos, entende? Sentimentos que fazem isso, não de forma artificial. Ali, quando a gente fala de vícios, a gente tá entrando numa forma artificial de causar uma emoção no nosso corpo, através de algo que a gente ingere. No caso da gente lembrar, são pensamentos. Esse tipo, ok. Buscar dessa forma, ok. Porque os pensamentos geram emoções, as emoções geram sentimentos. Então, aí, nesse caso, ok. Porque aí você, inclusive, aprende a trabalhar, né, com as suas emoções e com os seus sentimentos. E aí você começa a saber, a conseguir elevar de forma natural. A nossa vida, gente, ela é um pêndulo, tá? Então, imagina aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, um pêndulo. Aqui, ó. Pera aí. Calma nessa hora. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Pensa aqui, ó. Isso aqui é um pêndulo, certo? Vou tirar aqui. Isso aqui é um pêndulo, certo? Aqui, ó, pêndulo. A nossa vida, tem hora que o pêndulo vem aqui, ele vem para um lado, e aí ele desce. E normalmente ele vai para outro lado, porque ele balança de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então imagina que esse lado aqui é o lado positivo. E aí você tá lá alegre, feliz, né? Toda. E aí, de repente, o pêndulo começa a voltar. E é normal, o pêndulo volta, ele volta. E aí ele vai para o lado negativo. Quando você entende essa questão das emoções e que você entende que você pode manipular de forma positiva, tá, gente? Manipular da forma como você quer as suas emoções, a volta desse pêndulo para o estado negativo, ele se torna inclusive mais curto. É inevitável com que a gente vá para o lado negativo. É inevitável que a gente está feliz e depois a gente vai sentir tristeza. Isso vai acontecer. A questão é, quanto tempo eu vou ficar na tristeza? Quanto tempo eu vou ficar na felicidade? Quanto tempo eu vou vibrar na tristeza? Eu tenho que vibrar o menor tempo. Então, entender por que a tristeza tá ali. Entender por que a raiva tá ali. Entender por que o medo tá ali, né, que é o lado negativo ali do pêndulo. Quando eu entendo isso e consigo transmutar isso de forma muito rápida, logo eu volto pro positivo. Então eu vou pro negativo, mas eu volto rapidamente pro positivo, entende? E essa é a nossa... É o que a gente precisa fazer. Se eu disser pra você assim, ó, se vocês me perguntarem assim, ó, Thalita, o que eu preciso, qual é assim a minha obrigação? É se sentir bem.
Gente, a obrigação é a única coisa que a gente precisa de fato se concentrar em fazer. É se sentir bem. Porque quando a gente se sente bem, a gente tem alegria, a gente tem ali felicidade, a gente consegue se completar. Lembra que ontem eu falei, né? Aprender a viver bem com você mesmo. Isso também traz felicidade, tá? Seja o seu melhor amigo, né? Entenda, se goste, se ame. Tudo isso traz felicidade. Mas quando a gente consegue se sentir bem, tudo na nossa vida começa a andar, tudo começa a engatilhar, tudo começa a acontecer. E olha, é sem esforço. Você nem precisa se esforçar muito. As coisas vêm. Por quê? Porque você está atraindo coisas boas. Então, se passou alguém ali com energia positiva e você tá com energia positiva, aquela pessoa se aproxima de você e de repente ela te traz algo muito bom. Entende? Então, essa questão do pêndulo e da gente entender essa questão da emoção faz com que a gente não traga de forma artificial. Porque se você traz de forma artificial, você não aprendeu com o negativo. E se você não aprendeu com o negativo, você não vai conseguir transmutar. Você não vai conseguir sair desse negativo e ir pro pêndulo, pro lado positivo do pêndulo. Você vai comer lá o chocolatinho, se sentiu feliz, sentiu ali uma descarga de coisas boazinhas, mas como você não resolveu a coisa que você tinha que resolver, você vai estar ali no negativo. E aí, gente, acontece o que aconteceu comigo. Que foi... Eu comi, cheguei a pesar 90 quilos. E aonde eu estava? Lá no fundo do poço, do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não olhava para as minhas emoções e entendia o que elas queriam me dizer. Porque eu não olhava para as minhas emoções e eu não sabia o que elas queriam me dizer. Então, por mais que me dava prazer, né? Me dava uma sensação melhor quando eu comia, eu estava ainda do lado negativo do pêndulo. Então, aí era o contrário. O que acontecia? Eu estava na parte negativa do pêndulo. Quando eu comia, né, para me sentir bem, eu ia para a parte positiva. Só que aí, ao invés de ficar mais tempo na positiva, eu voltava para o negativo. Porque assim que aquela artificialidade do que eu comia passava, eu voltava para o negativo. Então, eu passava a maior parte do tempo no lado negativo do pêndulo e não no lado positivo. E a gente precisa, gente, prestem atenção nisso, parem tudo o que vocês estão fazendo, escutem isso que eu vou falar com vocês agora. A gente precisa passar a maior parte da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, dos nossos anos, de fato da nossa vida, no lado positivo do pêndulo. Por quê? Porque é lá que a gente realiza, é lá que a gente se encontra, é lá que a gente vive de fato, é lá que a gente tem abundância. E eu não estou dizendo aqui abundância apenas financeira. A abundância financeira é sim uma das consequências de nós estarmos no lado positivo do pêndulo. Mas a gente tem abundância financeira, a gente tem abundância de saúde, a gente tem abundância familiar, a gente tem abundância de... a gente consegue estudar e aprender bastante, a gente cresce espiritualmente, a gente tem abundância espiritual. E eu não estou dizendo religião, eu estou dizendo espiritualidade. Religião é muito diferente de espiritualidade, né? Então, gente, a alegria, ela vem nos trazer esse lado positivo do pêndulo. E aí a gente se pergunta, né? Mas como que eu vou fazer para se manter na alegria? E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, 5 dicas, né? De como que a gente pode fazer. Mas deixa eu ver aqui, ó. A alegria, antes disso, vou passar para vocês algumas informações importantes que eu anotei, eu não quero esquecer de nada. A alegria, ela acelera nossas ondas cerebrais e nos equilibra. Lembra lá que a raiva, ela acelera também a nossa onda cerebral? Pra quê? Pra dar a gente impulso? Pois é, hoje mesmo, estava eu aqui arrumando a minha casa e tava com um negócio, uma raiva. Meu Deus, que raiva que eu tava sentindo. E aí, gente, por que eu tô com essa raiva? E aí eu pensei, poxa, aí eu conversei comigo, né? E comecei a perceber que eu estava com raiva porque eu estava ali arrumando casa e eu tinha algumas coisas que pra mim eram muito importantes que eu fizesse. E eu estava deixando de fazer aquelas coisas e estava arrumando casa. Daí eu comecei a raciocinar naquilo e aí eu pensei, olha, na verdade, raiva, você não tá aqui por um motivo. Você só está querendo me dar um impulso para que eu faça de rápido isso aqui que eu tenho para fazer,
consiga fazer o mais rápido possível e vá fazer o que eu preciso fazer. E aí, sabe o que essa raiva me mostrou, gente? Que eu tô protelando tanta coisa no meu dia, que o meu dia pode sim ser tão produtivo e que eu estou fazendo tão pouco com o meu dia. Então, e aí a raiva, ela vem no sentido de ímpeto, né? De tipo, fazer muita coisa no menor espaço de tempo. Ela me deu esse vrum, né? Esse impulso, né? Então, eu fiz tanta coisa hoje no mesmo tempo que eu geralmente faço, né, no meu dia a dia. O que eu faço no meu dia a dia é bem pequenininho, perto do que eu consegui fazer hoje no mesmo tempo. Então, ela veio me mostrar que eu achava que eu tinha um obstáculo, mas eu não tinha. E quando eu usei a raiva como impulso, ela me levou muito mais longe. Eu consegui fazer 5 vezes mais do que o que eu estava conseguindo fazer no mesmo período do meu dia normal, entende? Então, ela tem um motivo. E aí, só que a diferença da raiva é que ela desacelera. Ela acelera e ela nos desequilibra. Hoje minha prima ligou pra mim e tava contando pra mim que o filho dela, ele estava com raiva, muita raiva, e ele deu um murro num negócio lá e quebrou a mão dele. Ele tá com 13 anos, adolescente. E ele quebrou a mão dele. E aí ela tava falando que ele faz um tratamento de TDAH. E aí o médico estava explicando pra ela que esse tratamento, que o medicamento que ele toma, que ela tinha parado de dar ele por um período, que é importante que ele tome. Por quê? Porque a criança, quando tá nessa situação, o cérebro fica muito acelerado, muito acelerado. E aí no acelerar muito, causa esse ímpeto, né, de raiva. E por isso que ele bateu e quebrou a mão. Ele tava ficando com muita raiva, muito agitado. E aí, eu fiquei pensando, caramba, né? É verdade, né? Então, pra vocês terem uma ideia, que raiva, ela nos acelera, ela acelera a nossa vibração do nosso cérebro, porém que ela nos desequilibra. Por isso que é importante, no comecinho, a gente tomar consciência dela, fazer o que eu fiz hoje, tomei consciência, entendi o que ela veio me trazer de recado, e aí ela acabou, foi embora, virou fumaça. Mas no caso dele, tadinho, ele nem tem essas percepções, né? Ele deixou com que criasse embalo e aí ele ficou tão nervoso que ele deu um murro ali e quebrou a mãozinha. Então, gente, ela nos desequilibra. Mas a alegria, ao contrário, ela acelera também a nossa vibração, mas ela nos deixa equilibrado. Já reparou que quando você tá alegre, você tá zen, o mundo pode cair, pode destroçar, que você não tá nem aí. As pessoas fazem as coisas que naturalmente te irritam, te tiram do sério. Mas quando você tá alegre, quando você tá, né, com alegria, está em êxtase, não faz o menor sentido. Você nem percebe que aquelas pessoas existem, né? Você nem liga. Pode cair o mundo lá fora que você tá aqui, ó, plena. Então, a alegria, ela nos acelera, né, as nossas vibrações, o nosso cérebro, mas ela nos estabiliza, ela nos deixa equilibrados, tá? Então, a gente precisa buscar essas emoções. Deixa eu ver mais o que aqui, ó. Gente, todos os sentimentos, todos esses que a gente falou, eles estão ali para nos levar justamente a essas emoções, tá? Positivas. Lembra que eu falei da escalinha? Quando você entende, né, os sentimentos, para que eles estão ali, os sentimentos ruins, você vai transmutando, você vai mudando, você vai alterando, você vai ressignificando, e aí eles servem somente para poder levar vocês a sentimentos mais elevados, levar a gente para sentimentos mais elevados. Só isso, porque se a gente for pensar bem, Deus, ele quer o nosso melhor. Ele quer que a gente viva 100% bem. É isso, esse é o objetivo dele. Que a gente seja feliz, que a gente sinta amor, que a gente sinta paz, que a gente sinta alegria, felicidade, completude, né? O todo. Deus, ele é o todo. E sendo o todo, ele quer também que nós tenhamos e sejamos o todo, né? O todo do melhor. Deus, ele é amor, né? Então, é isso que ele deseja para nós também. Então, a gente precisa, o máximo que a gente puder, buscar esses sentimentos positivos. Nós repelimos o mal a todo custo, eu já falei para vocês, né? No caso ali das pessoas que elas estão ali, elas
elas estão ali sentindo coisas ruins, sentimentos ruins, e aí elas buscam, né, através da comida, através da bebida, através de vício, sentir. Por quê? Porque está em nós. Está impregnado em nós sentir o que é bom, porque Deus é bom. Deus, né, ele é tudo de bom. Então, ele está impregnado, nós, como imagem e semelhança dele, nós precisamos sentir isso também. Está impregnado em nós, nos sentimos bem. Então, a gente busca isso a qualquer custo. A gente busca isso, tá? Então, é muito importante que vocês entendam. Vamos falar, então, eu já falei sobre o eu interior, porque que ele traz, né, pra gente alegria, que é dizendo, olha, você tá no caminho certo, tá tudo bem, vamos embora, vamos comemorar, vamos fazer, porque você está com o mesmo pensamento e sentimento que eu estou. Então, quando a gente sente alegria, o nosso eu interior dizendo pra gente, é isso, você tá no caminho certo, você escolheu a melhor opção, o caminho de melhor resistência. É exatamente isso que eu penso de você, é exatamente isso que eu penso, é exatamente isso que eu quero, é por aí que eu desejo que você vá, para que você seja feliz, para que você sinta alegria. Então, quando a gente sente alegria, é isso que o nosso eu interior quer dizer pra gente, tá? Vamos ver as faces da alegria. As faces da alegria são encantamento, êxtase, sedução, exaltado no sentido de júbilo, de euforia. Então a gente fica, né, exaltado também, na mesma da raiva, lembra também? Raiva tem a gente também fica exaltado, mas aqui é no sentido de júbilo, de euforia, né? Entusiasmado, zelo, né? Aí no caso de entusiasmado a gente fica, tem zelo, fica excitado, né? A gente fica otimista, esperançoso, ansioso. Sabe quando a gente vai acontecer uma coisa muito boa, a gente tá muito feliz por uma coisa boa ali que aconteceu e a gente fica, né, ansioso esperando, mas é uma ansiedade boa. Nesse caso aqui é uma ansiedade boa, né? É uma ansiedade de aguardar algo que está por vir, que é muito bom. Orgulho, orgulho, e aí a gente se sente triunfante, né? A gente tem, né, fica, eu sou, né, eu tô orgulhoso de mim, aí é o orgulho também no sentido bom, né? Não é aquele orgulho que eu sou orgulhoso, não quero saber de nada, né? Se acha. Não é isso. É o orgulhoso no sentido de que, né, poxa, que legal, eu fiz muito bem, eu desempenhei esse papel, eu fiz esse trabalho, eu tô orgulhosa de mim porque eu fiz esse trabalho, ele tá lindo, olha isso. Eu lembro quando eu tava na 4ª série, eu fiz um trabalho, naquela época, né, gente, a gente tinha que ir na minha cidade, era Casa da Cultura que chamava, era uma biblioteca pública, e aí a gente ia lá, pegava os livros, escrevia, recortava, fazia os trabalhos. E aí a gente tinha que fazer um mural, né, a gente pegava uma cartolina ali, fazia um mural, e era sobre os mamíferos, e eu lembro que eu fiz sobre, foi sobre o urso. Enfim, eu fiz sobre o urso, acho que era mamífero mesmo, gente. E eu fiz sobre o urso. E aí eu lembro que eu tava meio ansiosa, eu não sabia como fazer, minha mãe me ajudou. E eu ganhei em primeiro lugar, e eu fiquei em primeiro lugar, e eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão orgulhosa de mim, de ter, sabe? Aí foi exposto pra escola inteira aquele trabalho, e eu fiquei tão orgulhosa de mim. E, gente, eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava. Esses dias fazendo um trabalho, né, de buscar memórias positivas para poder me conectar com a alegria, eu encontrei essa memória. Olha isso que legal, né? Então, é isso, né? É orgulhoso no sentido, assim, de orgulho da gente, no sentido de, poxa, eu fiz um negócio legal, eu fiz um trabalho legal, eu me dediquei, eu me doei e eu consegui fazer, né? Então é isso. Famoso, né? Animado, abençoado, se sentir abençoado, se sentir jovial, porque sim, quando a gente tá alegre, quando a gente tá feliz, a gente se sente até mais jovem, não é verdade? Eu lembro de uma época, logo em seguida, quando eu comecei a entender um pouquinho melhor de mim, eu tava pesando muito, muito, muito. E aí eu passei por um processo e perdi 10 quilos. E eu me sentia tão bem, gente, eu me sentia tão bem, eu me sentia assim, sabe? Tão feliz, tão alegre, e aí até a forma como a gente se veste muda. Eu lembro que eu comecei a comprar uns shortinhos, umas blusinhas mais despojadas, porque antes eu só vivia com umas blusas largona, né, de calça, umas blusas largona. Tava naquela época daquelas blusas que você colocava um cinto, e aí ficava, gente, enfim, meu Deus do céu, eu ficava parecendo um botijãozinho amarrado.
E aí eu odiava aquilo. E aí quando eu perdi peso, eu comecei a me sentir tão bem que até a forma como eu me vestia mudou. Então a gente se sente mais jovial, né? Mais, enfim, mais feliz. Feliz, deleite, divertido. Sim, a gente dá mais risada. Sim, a gente conta mais piadas. Sim, a gente sai mais com os amigos. Sim, a gente se sente mais de bem com a vida em todos os sentidos. Satisfeito, gozo e saciado, né? A gente se sente, todas essas emoções são faces da alegria, tá bom? Já falei com vocês que ela vibra em 540 Hz, então é importante porque acima de 500 Hz é a vibração em que a gente começa a cocriar. Abaixo disso é muito difícil a gente começar a cocriar alguma coisa, mas acima de 500 Hz a gente já tá ali numa faixa boa para começar a cocriar. E aí, vou deixar uma dica aqui para vocês, antes de falar para vocês os cinco passos, né, para que vocês possam manter a alegria e buscar a alegria. Não sei se vocês já ouviram falar em arquétipos. O que são arquétipos? São símbolos que nos trazem, que nos causam emoções, né? Então, por exemplo, se eu falar pra vocês tubarão, o que vocês pensam? Ai, né, não deu um medinho? Tubarão é agressivo, né? É forte, é agressivo, né? Se eu falar com vocês leão, o que vocês pensam? O imponente, o rei da selva, o tal, né? Então, é esse tipo de coisa, né? São elementos que trazem, eles simplesmente trazem, gente. É o que é. Você acreditando ou não acreditando, acontece, tá? Então, não é nada nem de misticismo, nem nada disso, não. Isso é o que é. Quando você pensa num leão, você pensa numa imponência, num animal, né, feroz, imponente, né? Tanto é que você vê alguém, né, por exemplo, você vê lá uma mãe defendendo um filho. O que você fala? Ih, virou uma leoa, né? Quando, por exemplo, você pensa, uma cobra, você já pensa, aquela ali não pode confiar, não. Aquela ali, olha, aquela ali, menina, olha, aquela ali é demais. Não é? Quando a gente pensa, uma cobra. Tem uma amiga e você fala assim, nossa, aquela amiga ali é uma cobra. O que você tá falando, né? Então, assim, os arquétipos, eles são nesse sentido. Eles trazem percepções e causam emoções na gente. Então, quando a gente traz esses arquétipos para a vida da gente, traz essas figuras para a vida da gente, a gente começa a sentir essas vibrações, porque sim, eles vibram também. E aí a gente começa a interagir com as vibrações deles e causar certas vibrações na gente, tá? Então, vou trazer aqui 2 arquétipos para vocês que podem ajudar vocês a manter essa vibração da alegria, tá? O sol, gente, sol é alegria, né? Verão, pega verão. O povo fica mais alegre no verão, gente. Pega no inverno e no verão, o povo é muito mais alegre no verão. Por quê? Porque o sol, ele tem essa vibração de alegria, né? De felicidade. Então, usem o sol, tá? Sol, amarelinho, né? O amarelo, ele traz essa... Cores também, viu, gente? Cores também traz isso pra gente, viu? Traz uma vibração maior, traz... sentimentos e sensações. Tanto é que os arquétipos, né, tanto de animais quanto cores, funcionam, que as grandes marcas usam e abusam disso. Todo mundo sabe que vermelho e laranja, ou vermelho e amarelo, significa fome. Então, né, as hamburguerias, os restaurantes colocam muito essas cores. Por quê? Porque dá excitação, dá fome, né? Então, isso é ciência, tá? Então, o sol é o primeiro deles. E o segundo, o golfinho. Gente, esse animalzinho, percebe pra você ver. O bichinho tá sempre feliz, tá sempre de bem com a vida. Se você quer trabalhar, inclusive, essa questão de amizades, né? De ter amigos ao seu redor, use o golfinho como arquétipo. Só prestem atenção, porque da mesma forma como os arquétipos, eles têm um lado luz, eles também têm um lado sombra, assim como nós, tá, gente? A gente tem um lado positivo, tem um lado luz, mas a gente tem um monte de ladinho sombra que a gente tenta limpar todos os dias, né? E a gente limpa todos os dias. Assim também os arquétipos têm. Mas os lados sombra dos arquétipos, eles vão se manifestar muitas vezes
quando a gente já tem aquilo dentro da gente, e aí quando eles vêm, eles colocam aquilo pra fora. Então, de certa forma, não é ruim, porque te dá a possibilidade de limpar aquilo que você já tem ali dentro de você, tá? Eu comecei a usar o arquétipo do tigre, e aí, na verdade, foi até inconsciente, porque eu criei um grupo e eu estava lá usando o arquétipo do tigre, porque eu queria usar o leão, porque eu gosto muito do leão, mas o leão já tinha alguém usando e eu decidi usar o tigre. E o tigre, ele traz muito essa pegada de imponência, assim como o leão. Não sei se você sabe, mas o tigre lutando contra um leão, o tigre vence uma luta. O tigre traz essa imponência, o tigre, ele traz essa questão de autoconfiança, sabe? Ele é caçador, então ele presta muita atenção, ele não é alvoroçado, ele presta muita atenção no que ele vai fazer, ele observa, ele é observador, ele não sai atacando, ele primeiro ele olha, ele calcula, ele vê tudo que tá ali em volta, pra quando ele for fazer, ele faz certeiro. Mas o que me trouxe muito tigre, sabe o que foi, gente? Eu era uma pessoa que falava assim pra todo mundo. Tudo que o povo falava, sim, aham. E o tigre me trouxe. Quando eu comecei a usar o tigre, eu até estranhei. Porque houve uma vez que aconteceu uma situação e eu falei, não. Aí eu olhei e falei, opa, que é isso, Thalita? Essa não é você. E aí eu comecei a me impor mais, comecei a falar não. E aí até inclusive algumas pessoas, né, que a gente convive ali, que estão acostumadas a gente abaixar a guarda, sempre que elas falam, elas começaram até a se afastar. Por quê? Porque elas... Lembra de vibração? A gente atrai o igual. Como eu comecei a vibrar uma vibração diferente, as pessoas até começam a ir, outras pessoas começam a vir. Muito engraçado isso, né? Teve uma certa situação em que uma pessoa falou comigo assim, olha, eu não acho que você deve fazer isso não. E eu não vou citar aqui nome, nem o que, né? Enfim, né, gente? Pra não expor ninguém. Mas ela falou, eu não acho que você deve fazer isso aqui não tá bom. Se eu fosse você, eu não faria isso no seu Instagram, não colocaria isso, não falaria isso, e não isso, não isso. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Não, mas eu tô falando pra você não fazer, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu entendo. Eu falei, não, eu vou fazer. Em outras épocas, eu simplesmente baixaria a cabeça e faria. Eu não sabia que era já o arquétipo do tigre fazendo mudanças em mim. Depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa questão do arquétipo, foi que eu entendi que, na verdade, é porque eu estava, sim, sob influência do arquétipo e ele estava trazendo para mim essa autoconfiança que estava, sim, precisando melhorar. Mas aí a gente tem que prestar atenção em alguns lados sombras, porque o tigre também, ele é aquele animal que ele pensa muito, ele age, sabe, ele não tem pressa, ele não tem essa voracidade, né? Mas quando ele pega, ele identifica que ele precisa agir, ele age rápido. Mas eu peguei esse lado sombra, por quê? Porque eu já estava vivendo isso, sabe? Já estava em mim, então ele aflorou esse lado sombra mais ainda. E aí, quando eu tomei consciência disso, eu fiz a limpeza disso e consegui, né, reverter esse lado sombra. E sim, eu consegui e consegui fazer um monte de coisa que eu estou fazendo, tirar do papel um monte de planos, um monte de coisas que eu já queria fazer, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, sol e golfinho. Usem esses arquétipos. Como que vocês vão usar esses arquétipos? Vocês vão colocar ali, coloca na tela do celular, na tela do computador. Eu gosto de colocar na tela do celular e do computador porque eu mexo bastante, tá? Mas se vocês quiserem imprimir, colocar ali, é só olhar para aquilo ali todo dia. Ele vai ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. 5 dicas práticas para vocês poderem atrair, né, a alegria, manter a alegria o máximo de tempo possível na vida de vocês, tá bom? A primeira, meditação. Ah, Thalita, você já falou isso todos os dias, eu vou falar até o final. Vou falar até o final e vou falar para sempre, porque é a forma melhor, gente, da gente conseguir atrair tudo, ou manter, ou limpar. Meditação é unir unir a nossa parte ego, né? É unir o nosso inconsciente e o nosso eu interior. Gente, quando a gente se coloca nessa situação entre você aqui, né, o meu subconsciente e o eu interior, ou centelha divina, o Espírito Santo, seja lá como vocês gostam, ou Deus, né, algumas pessoas falam, né, é que o eu interior, ele não é Deus, né,
ele é um pedacinho de Deus em nós, entende? É o fôlego de vida, é o fôlego de vida que Deus nos deu. Então, quando a gente consegue unir, né, essas três consciências, uni-las, né, em linha, a gente consegue co-criar qualquer coisa que a gente quiser, tá? A gente consegue manifestar qualquer coisa que a gente quiser. Então é isso. Meditação é a forma mais fácil que tem da gente conseguir isso, beleza? Limpeza do Ho'oponopono, e aí já não é uma limpeza, né? A gente vai, na verdade, já não se trata mais de uma limpeza do Ho'oponopono, porque antes a gente estava limpando emoções ruins. Agora a gente vai usar o Ho'oponopono para atrair coisas boas. E como que a gente faz isso, Thalita? Se o Ho'oponopono muitas vezes pode ser uma limpeza. A gente vai usar o Ho'oponopono e pode usar, inclusive, junto com o EFT, como eu falei ontem, só que vocês vão usar com afirmações positivas. Então, vocês vão fazer os toques, né? Vocês vão tocar nos pontos, fazer o Ho'oponopono. Só que ao invés de usar as frases, eu te amo, me perdoe, sinto muito e sou grato, vocês podem usar elas, mas podem acrescentar ou podem simplesmente acrescentar outras. Então, por exemplo, vocês vão falar, eu me amo, eu me aceito, eu sou plenamente feliz, eu sou grata, eu sou amor, eu sou o eu sou. Então, vocês podem fazer aqui, ó. Eu me amo, eu me aceito, eu sou plenamente feliz, eu sou grata, eu sou amor, eu sou o eu sou. Eu me amo, eu me aceito, eu sou plenamente feliz, eu sou grata, eu sou amor, eu sou o eu sou. Gente, só de falar essas palavras, você já sente o seu corpo borbulhando. Sabe aquele quentinho no coração? Você já sente. Só de trazer isso pra vida, a gente já sente. Gente, eu tô até arrepiada. A gente já sente isso, sabe? Então, é muito bom. Então, na parte de alegria, faça o Ho'oponopono trazendo frases positivas. Quando você tá lá na tristeza, em sentimentos muito baixos, não adianta você usar frases, afirmações positivas, porque está tão distante, o seu subconsciente vai olhar para aquilo e falar, que balela que é essa? Como é que você tá aqui, ó, sofrendo, morrendo e tá falando, eu sou feliz? Não tá feliz. Então, é muito distante. Lembra que eu falei ontem da distância, de procurar sentimentos mais próximos? Pois é, então, você não vai conseguir fazer frases de afirmações quando você tá vibrando baixo. Por isso que a lei da atração, ela não é sobre o que você fala, é sobre o que você sente. Então, esteja em um estado, né, que te permita fazer isso, e aí você faça afirmações positivas a seu respeito, beleza? Segundo, né? Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo, gente. O terceiro passo é criar o hábito de agradecer, de ser grato. Gente, isso faz uma diferença tão grande na vida da gente, tão grande, a gente começa a perceber o quanto a gente é falho, o quanto a gente deveria agradecer. A gente olha, né, pra um trem desse, aí você fala assim, poxa, né, gratidão, porque eu tenho um carregador. Meu celular podia estar descarregado, mas eu tenho aqui, ó, eu tenho um carregador para pôr meu telefone para carregar. A gente começa a olhar pequenas coisinhas e ser grato por elas, sabe? Gratidão, Deus. Gratidão por eu ter acordado. Gratidão, tô olhando aqui porque tem uma janela aqui na minha frente, tá, gente? Gratidão por eu estar olhando para esse céu lindo. Gratidão por eu estar sentindo vento, por eu estar sentindo frio. Gratidão por eu ter sensações. Eu tive uma tia que faz 2 anos que ela faleceu. E ela faleceu de câncer e ela tava com câncer no cérebro. E, gente, é muito triste. Sabe, você olhar pra pessoa e a pessoa primeiro, ela não conseguia mais falar direito. Depois, ela não conseguia mais ouvir. Depois não conseguia mais ver. Depois não conseguia mais se mexer. Depois, quando ela ainda podia ver, a lágrima escorria no olhinho dela, assim, sabe? Então, ela não conseguia mais se mexer. Por fim, ela já não abria mais os olhos. E aí a gente começa a perceber o quanto a gente tem que ser grato, sabe? Às vezes por sentir o vento na pele da gente, às vezes por enxergar, por ouvir, por falar. Às vezes a gente fala assim, ai,
eu tô com isso, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu entendo, gente. Pode até não ser fácil. Mas vamos olhar pelo outro lado? Poxa, eu tô vendo, eu tô ouvindo, eu tô falando. Eu tenho os meus órgãos, eu tenho meus braços, eu tenho as minhas pernas. Ah, Thalita, mas tem gente que não tem. Tem um cara na internet que ele não tem os braços, ele não tem as pernas. E o cara é palestrante. O cara é palestrante, gente. O cara viaja o mundo dando palestra. E ele fala, eu sou grato todos os dias quando eu acordo, porque eu tenho vida. Esse é o bem maior que a gente pode agradecer. A gente tem vida. Todos os dias a gente tem vida. E como que a gente pode começar a fazer um exercício prático para exercer a gratidão, para criar o hábito, né, de ver. Porque gratidão, gente, não é a gente falar, ai, gratidão, né, a gente é uma pessoa fazendo uma coisa pra gente, olha, gratidão. No sentido de obrigada, né? Gratidão, ai Deus, gratidão por estar vida. Não, da boca pra fora não adianta. Não adianta. Toda a nossa comunicação com Deus é através do que nós sentimos. Não existe outra forma de nos comunicar com Deus sem ser através de sentimento. Ai, mas eu oro e Deus não me escuta, não vai escutar. Não vai escutar, não sei. Ele escuta, gente, ele escuta. Na verdade, Deus escuta tudo, escuta todos. Só que a forma como ele entende é aquilo que a gente sente. Lembra? O que a gente sente vibra. Então, se eu sou grata, por quê? Ah, eu não tenho, né? Oh Deus, eu não tenho comida todas as refeições, mas eu tenho café da manhã. Seja grato. Sinta gratidão. Porque lembra que aquilo que a gente sente, a gente emana, e o que a gente emana volta? Então, quando você sente gratidão, você está emanando gratidão. E aquilo volta pra você. E aí volta como, gente? Volta como mais coisa boa. Aí você vai ter as outras refeições, você vai ter mais recursos financeiros, você vai ter um monte de coisas. Então tem que sentir, é você de fato sentir no seu ser a gratidão. Como que você faz isso? Né? No princípio, pode ser que você tenha que fazer de forma mecânica até você se forçar. E aí, conforme você vai fazendo ali, você vai começando a ter percepções de coisas que vocês não tinham. Eu não faço o caderno da gratidão, eu faço o pote da gratidão. Então eu tenho ali um pote de vidro grande, eu deixo ali uns post-itzinhos, né? E todos os dias eu vou lá e escrevo. Uma vez por dia, Thalita, quantas vezes vocês acharem? Quantas vezes vocês quiserem. Eu escrevo várias vezes por dia e vou lá e coloco. E é engraçado que quando a gente começa a fazer, a gente pensa assim, mas eu vou ser grata pelo quê, né? Pelo quê? E aí eu comecei, né? Ai, obrigada pela vida. Ai, obrigada pelo dia. Hoje eu já agradeço, né? Ai, Jeová, ai, Deus, né? Ai, Jeová, obrigada pela vida, obrigada pelo dia, obrigada por respirar, obrigada por meu filho, obrigada por meu marido, por meus gatinhos, obrigada pela casa, pela cama que eu durmo, pelo alimento, obrigada gratidão porque pelo que eu tô aprendendo, gratidão pelo que eu tô internalizando, gratidão. E a gente começa a ver tanta coisa, até coisinhas pequenininhas, que a gente mal percebe no nosso dia a dia, a gente começa a ver. Então fica aí a terceira dica pra vocês, que é o pote da gratidão, ou se vocês preferirem, podem fazer um caderno da gratidão também, tá? Fazer o que gosta. Ai, Thalita, vou fazer o quê? Gente, o que você gosta de fazer? Gosta de ouvir música? É isso que vai te deixar bem? É isso que vai te deixar alegre? Então escuta a música, porque lembra do que eu falei com vocês lá no começo? Que se vocês saírem dessa live aqui, dessa aula, entendendo uma única coisa, já tava bom? Que é o quê? Façam o possível e o impossível para se manter feliz, alegre, em sentimentos positivos, o máximo que vocês conseguirem. Pois é. Então não precisa ser uma grande coisa. O que te faz? O que te deixa feliz? O que te deixa alegre? Ah, escutar uma música, escute a música. Ah, sei lá, andar, ande. Ah, sei lá, ficar com a minha família, fique com a tua família. Procure situações que te deixam em estado de bem-estar. Procurem situações que te deixem em estado de bem-estar. Seja bobo ou não. Ah, Thalita, o que me deixa feliz é eu ir ali todo sábado fazer minha unha. Faça. Não abra mão dessas pequenas coisas, gente. Pode ser pequenas coisinhas. Sabe o que me deixa feliz?
Uma das coisas que me deixa feliz, no domingo ficar com a minha família. E eu não abro mão. Domingo é um dia que eu tiro pra ficar com a minha família. Eu gosto de deitar à tarde, de dormir com meu filho, com meu marido. Eu gosto de fazer isso. É o único dia que eu tiro, assim, de fato, pra passar com eles. Então, tire tempo pra fazer aquilo que é importante, que vocês gostem. Porque isso vai trazer sensações de bem-estar pra vocês, tá? E o quinto passo é se mantenha nessa vibração o máximo de tempo possível. Ai, Thalita, percebi que tô ficando triste. Pêndulo vai pro lado da tristeza, vai pro lado negativo. Gente, mas agora vocês já sabem o que fazer quando ele for pro lado negativo. Vocês transmutem rapidamente essas emoções, mudem, alterem rapidamente essas emoções negativas e volte pro lado positivo. Se mantenham o máximo de tempo possível nas emoções positivas, vibrando em vibrações maiores. Emoções positivas vibram em hertz mais altos, tá? Então é isso, meus amores. 5 coisinhas aí que pode ajudar vocês no dia a dia a melhorar os estados emocionais. Lembre que se você tá feliz, quer dizer que o seu eu interior tá dizendo pra você, é isso aí, a gente tá no caminho certo, a gente tá indo pro lado certo, é isso que eu quero, é isso que você quer, é o lugar de menor resistência, é o caminho de menor resistência e a gente vai ser muito, 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 muito bem sucedido nesse caminho que a gente tá. Me conta aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam dessa aula de hoje. Eu amei falar sobre alegria, amei. Teve momentos aqui que eu fiquei muito, muito, muito grata, de verdade, por poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento. Isso me deixou muito, muito, muito alegre, porque eu sei que tem mudado a minha vida, tem feito uma grande diferença na minha vida e eu sei que pode fazer a diferença na vida de vocês também, tá bom? Gente, vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu stories para vocês poderem perguntar se ficou com alguma dúvida ou se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, deixem lá, eu vou deixar a caixinha lá para vocês perguntarem. Obrigada, Rê! Valeu! Ai dele, né, gente? O maridão falar, né, que não. Ai. Envie a live pros amigos de vocês, pra família de vocês, pra aquelas pessoas que vocês acreditam que vocês podem ajudar. Vamos transbordar na vida um do outro, porque isso é muito bom, tá bom? É isso, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Fiz um resuminho pra vocês brevemente, né, de como que a gente pode usar a alegria a nosso favor. O que o nosso eu interior pensa da alegria, como é que a gente pode trazer ela para nossa vida. Agradeço muito, 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 sou muito grata pelo tempo de vocês aqui comigo, por esse tempo que vocês disponibilizaram para poder aprender um pouquinho e trazer para vocês a compreensão de como que a gente pode melhorar a vida, tá bom? Então curte, compartilha essa live e eu espero vocês amanhã, e amanhã a gente vai falar, gente, sobre afeto. Nossa, quentinho no coração. É isso, uma boa noite pra vocês. Façam uma excelente noite. Não esperem que nada caia do céu pra vocês. Façam uma excelente noite, tá bom? Beijo no coração de vocês e até amanhã.